Nós vamos continuar a nossa conversa sobre a importância do espaço natural para a própria construção do espaço geográfico, né, para a ação do homem, como um fator que facilita e inibe, e às vezes até impossibilita determinadas atividades, com alguns outros exemplos. É bem interessante essa discussão porque há uma corrente radical da geografia humana, que, do meu ponto de vista, e os fatos mostram, não, na verdade não é o meu ponto de vista, são os fatos, se nós olharmos para a realidade, que essa corrente está muito equivocada ao negar o espaço físico e colocar como que a única coisa que importa na construção de espaço geográfico seriam as relações de capital e trabalho. Então, se nós olharmos a realidade, a gente vê que essa corrente está completamente equivocada. Por exemplo, eu não posso colocar uma mineração de um minério onde não há uma jazida. A economia da região central de Belo Horizonte, sobretudo ali quadrilátero ferrífero, região metropolitana de Belo Horizonte, até Sete Lagoas, ela está profundamente ligada à mineração. E toda a economia. E ela está ligada à mineração porque naquele local há minério. Não dá para colocar essa indústria, essas atividades, por exemplo, em São Paulo. Por mais que São Paulo tenha sido o polo, né, de progresso industrial do Brasil, em todos os sentidos, onde o capital está, porque as jazidas estão em Minas. Então você não pode minerar onde não tem minério. E toda essa estruturação econômica muito forte nessa região de Minas Gerais, inclusive com a siderurgia, com isso tudo relacionado à mineração, está estabelecida ali porque ali tem o minério. Então nós não negamos que existam as relações de capital, de trabalho, nada disso está sendo negado, mas nós gostaríamos de ressaltar a importância do espaço natural na construção do espaço geográfico. É bem interessante que essa corrente mais radical ela bebe muito da literatura francesa, né? E muitos membros dela e pessoas que defendem ela estudaram na França, moraram na França. E eu acho isso extremamente interessante porque eu vejo uma pequena capacidade de observação da paisagem. Desculpe ser agressivo com as pessoas que defendem essa corrente, porque é uma dificuldade de ir aos fatos. Quando você está na França, eu me lembro até hoje, com muita força, uma viagem que eu fiz pela Côte d'Or, na Borgonha, que concorre com Bordeaux, com a região próxima a Bordeaux, que faz os melhores vinhos. E era interessante que eu estava andando de carro na estrada e eram colinas suaves, arredondadas, e de um lado você tinha vinhos, tudo plantado de vinho, e do outro lado era pastagem da estrada. A mesma estrada, né? O lado direito, tudo vinícola. O lado esquerdo, tudo pastagem. E mais a mesma colina, o lado direito, vinícola. O lado esquerdo, pastagem. Eu observei aquilo na paisagem e parei numa vinícola e para conhecer turismo, fazendo turismo, era um fim de semana, estava morando na França, e perguntei o porquê dessa configuração, por que eles plantavam vinho só de um lado. Perguntei se o solo mudava, era muito estranho, né? Você ter o tipo de rocha só de um lado, em toda a vertente, só esse lado tem esse tipo de rocha, e o lado de cá nunca tem esse tipo de rocha, o solo. E ele me falou uma coisa bem interessante. Bem, as vertentes ali eram voltadas, uma face para o lado norte e outro lado face para o lado sul. Bem, como você estava no hemisfério norte, né? A França está no hemisfério norte, o sol fica mais no hemisfério sul. Então a luminosidade e o calor que chegavam na face da mesma vertente voltada para o hemisfério sul dava para plantar vinho. A face na mesma vertente voltada para o hemisfério norte, né, para o norte, não dava. Então essa diferença de luminosidade e de calor determinava completamente aquela atividade. De um lado, você podia plantar alguns dos vinhos mais caros do mundo. Do outro lado, por mais que você quisesse, você plantasse as vinhas, você não ia ter vinho de qualidade. Pelo menos não ia. Ia ser um vinho péssimo. Então, olha que coisa interessante. Olha como o espaço natural, ao nível de detalhe, a mesma vertente, uma face dá alguns dos vinhos mais caros do mundo. A outra face não dá para plantar nem vinho porcaria. Na mesma vertente. E não pense que são vertentes enormes, uma serra, não. Colinas suaves, como a gente tem, mais altas as dos mares de morros na região sudeste do Brasil, são muito mais altas.
Então você tem essa caracterização, e é interessante as pessoas não verem isso. Quer dizer, mais um exemplo claro, de dois exemplos, né, falando do minério, de como essa corrente que nega o espaço físico, que trata o espaço físico como uma folha em branco, que as relações simplesmente econômicas e sociais vão construir o espaço geográfico sobre uma folha em branco. Não, não é uma folha em branco. Né? Não há capital até hoje, na França, mesmo na França, que fez você conseguir plantar do outro lado das colinas ali da Borgonha, da Côte d'Or, e você vai ter a mesma configuração, às vezes porque muda um pouco o solo, a rocha, em toda a França, nas regiões de melhor vinho, ou para azeite, ou para todos esses produtos de alta qualidade alimentícia que tem na França. Então, o espaço físico fala, e fala muito forte na construção do espaço geográfico.